Oi, todo mundo. Sexta-feira, né? Nós vamos fazer a nossa live de hoje com um assunto que eu acho maravilhoso, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e o que a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola pode nos ajudar no mundo de hoje, né? A gente tem que lembrar que Santo Inácio viveu no século XV, final do século XV, início do século XVI, ele morreu em 1655 por aí. E é um dos fundadores da Companhia de Jesus, que são os jesuítas. E para conversar com a gente sobre Santo Inácio de Loyola, eu convidei aqui o padre jesuíta Luiz Correia Lima. Ele é doutor em História e professor de Teologia da PUC do Rio de Janeiro. Tenho certeza que ele vai nos dar umas belíssimas explicações sobre a vida de Santo Inácio, sobre tudo que Santo Inácio pregou e como é que nossa espiritualidade, né, pode ser assim, vamos dizer, receber todos esses ensinamentos e como é que a gente pode melhorar, porque aqui nesse espaço eu sempre faço isso, eu quero que as pessoas consigam ter um crescimento pessoal, profissional, uma melhoria na sua qualidade de vida, no seu estar no mundo, né? E por isso a gente traz esses temas aqui. Eu quero ver quem que já entrou aqui: Zeca Stiles, Sueli Sarges, Ana Joaquina Osório, Cris Consulte, Cláudio Pereira, meu marido sempre aqui, graças a Deus, Bia Lima, Cris Faracomos, Bárbara Carnevalho, oi Bárbara, Maria Lúcia Nunes Barros, Tereza Andrade, Iana Figueiredo, Sueli Sarges. Tá entrando muita gente, eu estou dando um tempinho para poder chamar o Padre Luiz Correia, que já deve estar aqui também, esperando para a minha chamada. E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui uma live muito inspiradora. Ele já está aqui, claro. Vamos aqui esperar o padre entrar. O que houve aqui? Não apareceu? De novo? Ué, sumiu. Vamos esperar que ele volte aqui. Eu chamei, mas não sei o que aconteceu aqui neste momento. Vamos ver se ele volta. Ele já estava aqui. Sueli Sarge, adoro seus temas. Obrigado, Sueli. Eu fico fazendo assim, para mim é importante a gente ter temas que eu também me sinto assim bastante conectado, porque eu acho que isso aqui é uma conversa importante entre todos nós aqui. Tá? Estou vendo aqui Fabiana Suzuki, Adriana Beslucchi, Maria Marcha, Eduardo Tívolis, Luiz Correia já está aqui. Vamos ver se agora entra. Acho que agora vai entrar, gente. É sempre isso, né? Oi! Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom? Que emoção essa entrada, né? Sim, sim. É sempre Eu, uma emoção. eu tô estreando hoje esse tripé da câmera, espero que esteja tudo bem. Tá ótimo, Padre Luiz, tá muito bom. Você sabe que eu estava falando um pouquinho, né? Que o nosso tema de hoje, né, Santo Inácio de Loyola, vou lhe chamar de você, tá? Você é jesuíta, né? Jesuíta. E Uhum, tem essa vivência toda da Companhia de Jesus, que é tão importante. E eu hoje uhum. estava lendo também que o Papa Francisco também falou um pouco sobre Santo Inácio, hoje Sim, que sim, ele é o primeiro Papa jesuíta, né? A sim, gente sim. tem assim, essa alegria de ter o primeiro Papa Uhum, jesuíta. uhum. E eu gostaria então que começasse então me dizendo assim, por que essa espiritualidade de Santo Inácio pode estar tão presente na nossa vida atual? Bem, é uma espiritualidade moderna que incorpora a subjetividade. Isto é, aqueles movimentos interiores que Santo Inácio chamou de emoções. Isso faz parte do processo de discernimento, da espiritualidade, não é simplesmente algo vindo de fora, como um conjunto de preceitos a serem seguidos, mas é uma relação da pessoa com a vida de Jesus, com uma relação filial com Deus, que vai inspirando a viver e seguir um caminho. Então, explora uma motivação que vem de dentro. Nesse sentido, Inácio é muito moderno, porque ele concilia uma tradição medieval
do imaginário religioso, cultural onde ele estava inserido como cavaleiro, com a modernidade, que por um lado está na reforma protestante, que é a incorporação da subjetividade, algo tão importante para nós hoje. E uma espiritualidade que se propõe a ajudar a pessoa a encontrar Deus em todas as coisas, em todos os acontecimentos, em todas as circunstâncias, e com o objetivo de em tudo amar e servir. Você sabe que eu fico lendo os exercícios espirituais, que são os pensamentos dele, eu vejo ali uma modernidade ética, inclusive, né? Do pensar no estar no mundo e do outro. Porque ele diz coisas como: você não pode abrir mão da sua liberdade, não importa quem seja aquela pessoa, você tem que ser livre. Na verdade é isso, a gente hoje em dia sempre pensa, a gente tem que ser livre, verdadeiro, né? São, vamos dizer assim, caminhos da modernidade, do pensamento moderno, né? E tem escolhas que ninguém pode fazer no nosso lugar, ninguém pode fazer por nós. A gente é que deve discernir, a gente é que deve procurar os sinais da vontade de Deus na nossa vida para seguir. E eu até gostaria também que se pudesse falar um pouquinho quem foi Santo Inácio, que as pessoas sabem alguma coisa, mas vindo de um jesuíta é sempre uma explicação muito bem-vinda, né, da figura de Santo Inácio, né? Que você falou, ele era um cavaleiro, né? Sim. Podemos falar um pouquinho sobre isso também. Pois não, ele era um basco que estava a serviço do vice-rei da Espanha, um cavaleiro que pensava em ter uma carreira na corte, ocupar cargos importantes, mas ele, aos 30 anos de idade, estava numa batalha no norte da Espanha, em Pamplona, e uma batalha contra os franceses, ele foi ferido gravemente, quase morreu, foi um estilhaço de bala de canhão que o feriu, quebrou a perna, e aí ele foi ferido gravemente e esteve, inclusive, desenganado pelos médicos, acharam que ele ia morrer, mas sobreviveu, depois voltou para o castelo da família, em Loyola, no norte da Espanha, e aí teve uma convalescência de 1 ano. E nessa convalescência, pediu romances de cavalaria para ler, que era o que ele gostava, a cunhada dele não tinha, deu para ele Uma Vida de Santos e Uma Vida de Cristo, e ele começou a ler, aquilo mexeu com ele. Ele sentia, de um lado, pensamentos mundanos, carreiristas, de seguir o caminho dele na corte, galgar altos postos, mas também sentia um desejo de imitar os santos, São Francisco e outros santos, São Domingos e tal. E aí ele percebia, dentro desses desejos conflitantes, algo um certo pensamento que o entusiasmava muito, um desejo que o entusiasmava muito, mas depois se desfazia. E outro desejo que não entusiasmava tanto, como no caso de imitar os santos, mas que acabava ficando, que acabava impregnando mais a alma dele. Então, dentre esses movimentos diferentes, ele pôde perceber aí a ação de Deus e do mal. Então, a ação de Deus está naquilo que é mais profundo e mais duradouro. Então, ele acaba seguindo esse caminho da mística, acaba trocando a roupa dele de nobre com o mendigo, vai viver como um mendigo penitente por mais de 1 ano, vai até um santuário que tem no nordeste da Espanha, lá na Catalunha, de Nossa Senhora de Montserrat, depois vive ali naqueles arredores por muito tempo, por mais de 1 ano, e vai desenvolvendo uma mística inspirada na conversão dele, que são os exercícios espirituais. É uma escola de vida espiritual inspirada na conversão dele. E aí depois ele começa a ensinar isso para outras pessoas, a iniciar outras pessoas nesse processo de buscar encontrar a vontade de Deus. Mas é interessante que era uma época de muita suspeita, inclusive estava começando a reforma protestante no norte da Europa, e ele foi diversas vezes interpelado pela Inquisição. Ele teve que comparecer no Tribunal da Inquisição, chegou a ser preso e foi proibido de divulgar esses exercícios, mas aí acabou indo para a França, para Paris, estudando lá na Universidade de Paris, onde ele tinha mais liberdade para poder estudar e também divulgar esses mesmos exercícios. Continuou com também com essas suspeitas, mas reuniu um grupo de discípulos
que tinham como desejo ir viver Israel na Terra Santa, viver pobremente, dar assistência aos peregrinos, mas caso não conseguisse chegar lá, porque Jerusalém estava dominado pelos turcos, então iriam se colocar à disposição do Papa para qualquer missão que a igreja quisesse. E aí, naquele ano eles não conseguiram ir a Jerusalém, se colocaram à disposição do Papa para qualquer missão que o Papa tivesse em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, essa é a história dele e da Companhia de Jesus. E aconteceu que era a época da colonização, e os jesuítas foram mandados para o mundo todo. São Francisco Xavier vai ser um dos primeiros ocidentais que pisa no Japão, e vai em condições, 9 meses de caravela de Portugal até as Índias. Então, outros vão para grandes grotões e lugares assim, até então impenetrados, né, por europeus. Então, Anchieta aqui no Brasil, outros jesuítas no Nepal. As primeiras descrições que a gente tem da Mata Atlântica é de Anchieta, as primeiras descrições do Nepal que chegam à Europa são dos jesuítas. Então, é uma mística que marca, impregna muito as pessoas e lança para uma inserção no mundo, de uma maneira muito, muito arrojada, como foram esses primeiros companheiros de Inácio. Realmente eles foram desbravadores, né, padre? Uhum. Foram desbravadores. E o que diferencia, por exemplo, a ordem dos jesuítas, dos dominicanos, dos beneditinos? É essa expansão de evangelização? Pois é. Os beneditinos estão ligados ao mosteiro, à estabilidade. Era uma coisa que São Bento prezava muito. Os franciscanos e dominicanos pertencem a uma segunda modalidade de vida religiosa consagrada, que são os conventos. Eles têm uma mobilidade grande, uma circulação bastante grande. E os jesuítas são uma terceira família de ordens religiosas, um terceiro tipo de ordem, que não tem a obrigação da oração comunitária, em grupo. Ele faz a sua oração individualmente. Então, isso dispensava das horas de, em diversos momentos, estar junto com o grupo, estar mais liberado para a missão. São as ordens apostólicas. Então, isso favoreceu um estilo de vida bastante missionário, bastante desbravador que os jesuítas tiveram. E quando é que São Inácio compilou esses exercícios espirituais? Quando é que a gente teve esses exercícios organizados realmente? Bom, ele primeiro foi divulgando, e uma redação que a gente teve é quando ele era estudante ainda de filosofia, daí dos anos 1530 em Paris. Mas ainda havia uma forte suspeita da igreja, porque era uma novidade muito grande, e ele teve que comparecer no Tribunal da Inquisição. Ele teve 8 vezes no Tribunal da Inquisição, e 2 vezes ele foi preso, foi encarcerado por suspeita de heresia, porque naquela época era muito comum. Até que, anos depois, esses exercícios foram aprovados pela igreja e desde então não há mais suspeita em relação a eles. E por que ficou tão assim, vamos dizer assim, famoso, né? E ficou assim tão forte essa questão dos exercícios espirituais de Santo Inácio? Por que isso ficou assim marcado na igreja? Porque era uma maneira de ter a mística que viviam os monges nos mosteiros, ou os frades nos conventos. Era uma forma dos leigos também terem acesso. Então, esses exercícios espirituais se pode fazer em um mês de retiro, assim, isolado, num canto, ou se pode fazer na vida cotidiana, com um tempo de oração de 1 hora cada dia, ao longo de um ano. Os exercícios na vida cotidiana. E foram amplamente divulgados e isso permitiu que muitas pessoas tivessem acesso a essa mística de configuração com Cristo, algo que até então era quase que restrito aos monjos, e a população quase que só tinha acesso à liturgia, às celebrações, mas não a esse mergulho interior que os exercícios permitem, que a mística permite. E era também uma época de
de inquietação espiritual e que os exercícios vieram a responder e marcaram a vida de muita gente para sempre. E hoje em dia, que se fala tanto em meditação, em reflexão, a gente pode encarar que os exercícios espirituais seriam uma forma de meditação também para acalmar o nosso pensamento, o nosso estar no mundo, porque as pessoas estão muito angustiadas, né, Padre? Sim. Os exercícios supõem a oração, supõem separar um tempo, supõem se colocar na presença de Deus, e dirigir-lhe súplicas, e também permitem a meditação, de modo que são formas da gente serenar. Mas, além disso, os exercícios trabalham com a imaginação, a contemplação. Então, por exemplo, uma grande parte desses exercícios consiste em meditar, contemplar cenas da vida de Jesus, e que o exercitante se coloca imaginariamente como um personagem, vendo, ouvindo o que outros vivem, agindo. Então, a espiritualidade não fica num nível meramente teórico ou intelectivo, mas passa também a envolver a afetividade, a emoção. Então, isso envolve a pessoa, isso acaba... isso preenche o coração. Quer dizer, vamos supor, eu poderia imaginar que eu estava nas bodas de Canaã ali, vendo o milagre dos pães, do vinho. É isso, a gente tem que entender que a gente faz parte daquele, como se a gente fosse um figurante dentro daquela cena do Novo Testamento, é isso? Sim, a gente acaba se colocando como personagem em muitas dessas contemplações. Isso é algo que ele dá as dicas e ocorre espontaneamente durante a oração. A gente se colocar como personagem, a gente procurar ouvir, a gente procurar ver. E é interessante que não é necessário que fazer uma reconstituição exata, mas o importante é que a imaginação trabalhe, porque isso fica impregnado, não é só o intelecto que importa, mas é também a visão, é a audição, é o gosto, é o tato, tudo isso faz parte do nosso ser e tudo isso tem que ser integrado na espiritualidade. Padre Luiz, se Santo Inácio estivesse agora aqui, diante desse mundo que a gente está vendo assim, com esse isolamento social, vivemos essa pandemia, a gente sabe que a Idade Média viviam, às vezes, as pessoas viviam momentos horríveis, tinham pestes, né? Peste negra, O que o senhor acha que Santo Inácio poderia assim, nos comunicar diante disso tudo? Bem, foi interessante tocar nesse assunto, Márcia, porque a gente tem também estruturas mentais diferentes. No tempo de Santo Inácio, e até o século XVIII, havia uma forte envolvência do sobrenatural, de modo que a tempestade, a peste, pragas, terremotos, eram vistos como intervenção divina direta. Então, as comportas do firmamento supostamente se abriam e caía água e formava o dilúvio. Desde Noé, né? Que as pessoas Desde Noé. Então, as pragas agrícolas eram vistas como um castigo divino, assim como também a peste. Os micro-organismos só vão ser conhecidos no século XIX. Não havia vacina. Então, se achava, quando havia uma peste, procuravam um culpado, porque achavam que era um castigo divino por algo que alguém fez. Então, iam atrás de bruxas, de hereges, de judeus, de quem fosse, para tentar punir esse suposto culpado. Então, desde o século XIX, nós temos um outro olhar sobre essas realidades, nós temos uma consciência muito maior da autonomia das realidades criadas. Então, e hoje a gente vê que a peste, no caso a pandemia, não é uma punição divina por algo que alguém tenha feito, mas é parte da nossa condição humana, da nossa vida orgânica, que tem um micro-organismo agindo aí, né? Mas Santo Inácio tem uma contemplação para alcançar o amor
em que ele convida o exercitante a ver como Deus está presente em todas as coisas, mantendo tudo que existe, existindo, como Deus trabalha por nós através das criaturas, como também as criaturas contêm algo da perfeição divina, e como também a gente pode trabalhar Deus pode também se servir da gente para trabalhar em favor das criaturas. Eu penso que tudo isso nos ajuda nesse ambiente de pandemia, porque a gente se dá conta da nossa limitação humana, de que nós somos criaturas, que nós não somos onipotentes, que nós somos vulneráveis, que a nossa vida nesse mundo é passageira, mas a gente pode viver tudo isso e passar por tudo isso com relativa paz, com confiança em Deus, sabendo que a morte não é o fim, mesmo a morte das pessoas queridas, que a vida continua em Deus, a gente pode ter essa consolação e também a incumbência de ter o cuidado necessário, a precaução toda necessária. Inácio dizia, a espiritualidade naciana diz que a gente deve confiar em Deus como se tudo dependesse dele e agir como se tudo dependesse de nós. Então, são duas pontas aí de uma corda que a gente tem que segurar. São duas pontas, a gente não pode soltar nenhuma nem outra, nem a confiança em Deus e nem a ação humana, aquilo que está no nosso alcance. Eu acho que a gente sabe, né, que, logicamente, antigamente não havia essa concepção, né, dos micro-organismos, né? Lógico, mas essa confiança em Deus que a gente tem que ter, muitas vezes fica abalada, né? Eu vejo pelas pessoas, pelo medo, pela ansiedade. E eu posso imaginar que durante esse período todo, como padre, deve ter ouvido muitas angústias e muitos pensamentos. E eu queria ver como é que o senhor consolava, instruía essas pessoas, por exemplo, na angústia, na depressão. Quais são as suas ferramentas, vamos dizer assim, de fé nessa hora? Bom, eu confesso a você, Márcia, que eu também vivi angústia. Eu muitas vezes, nós, né? Vendo nas primeiras semanas, vendo os noticiários, imagens de pessoas angustiadas na porta dos hospitais, sem vagas. Eu confesso que eu passei algumas noites sem dormir direito. Também. Mas, em alguns momentos, na oração, eu senti paz também. Há uma oração que Inácio tinha, uma oração medieval, que Inácio tinha muita devoção, que diz: alma de Cristo, santificai-nos, corpo de Cristo, salvai-nos. Sangue de Cristo, inebriai-nos, água do lado de Cristo, lavai-nos, paixão de Cristo, confortai-nos, ó bom Jesus, ouvi-nos, dentro das vossas chagas escondei-nos, do espírito maligno defendei-nos, e na hora de nossa morte chamai-nos, mandai-nos ir para vós, para que com os vossos santos e santas vos louvemos pelos séculos dos séculos. Aconteceu que um dia Amém. Aconteceu que um dia na missa eu estava rezando isso, depois da comunhão, aí me veio inesperadamente, subitamente, uma paz. Então, se a pandemia me atingir, se um dia eu morrer, eu estou com Deus. E também isso vale para os entes queridos, para as pessoas queridas. Mas essa consolação que vem de Deus, a gente pode se dispor para recebê-la, pode pedir, mas é Deus que concede. Não é que a gente sente todo momento. A gente, em alguns momentos, sente perplexidade, sente angústia, mas o importante é a gente não se entregar à perplexidade, à angústia que possa sentir, mas seguir na fé, pedindo sempre confiança e que Deus aumente a nossa fé. Não tem outra saída. Olha, mas, basicamente, saber que a gente não está só. Nós não estamos sós no mundo, na criação e nem em meio a tudo isso que acontece. Que Deus é maior que tudo isso. Embora a gente não deva ter uma concepção mágica da onipotência de Deus, Deus dá autonomia à criação, a gente não pode evitar que pessoas queridas venham a falecer, mas a gente pode ter essa certeza na fé de que a morte não é o fim, de que a vida continua e que a gente pode encontrar sentido em tudo isso. Isabel, eu achei muito bonito o senhor falar que a gente não pode ter essa confiança mágica em Deus, né? Não pode, né? Porque tem a nossa ação e a nossa ação muitas vezes desencadeia milhões de outras ações, né? Que nos afetam e afetam os outros. Mas, ao mesmo tempo, a igreja nos ensina que existem os milagres.
Que os Sim. milagres acontecem. E que essa então seria uma ação de Deus, que a gente até entenderia que seria uma ação mágica, porque dentro da nossa humanidade isso não poderia acontecer. E aí, como é que a gente vai fazer para trabalhar isso dentro da gente? Pois é. Bom, milagre na Bíblia é algo extraordinário, né? Nem havia o conceito de sobrenatural em oposição a natural. Mas nós podemos falar do milagre como algo extraordinário, como algo inexplicável, até mesmo de curas. Mas a gente não pode imaginar que isso seja a vida ordinária. A vida ordinária é a ordem da criação. A nossa vida nesse mundo é passageira, mesmo que a gente experimente curas para alguns males, mas a nossa saúde não é para sempre. E algum dia, de algum mal físico, nós vamos morrer. Mas a oração pode muita coisa, mas não pode tudo. Nem Jesus foi atendido em tudo. Mas eu penso que as grandes graças que a gente pode alcançar, não só algumas curas eventuais, mas a mudança do nosso próprio coração, a nossa atitude diante do mundo, diante dos outros, diante das pessoas, diante de si mesmo, diante de Deus. Aí que está a obra mais importante, o maior milagre. Eu adoro essa questão toda, porque eu acho assim, tem muita gente que sente, né, diz assim, não, isso foi a mão de Deus, eu ouvi, eu notei os sinais, e a gente fica se perguntando se os sinais são sinais que vêm para a nossa observação apenas, ou se eles são sinais mesmo que são decorrentes da nossa fé e, portanto, têm uma ligação com Deus. Muita gente fica atenta aos sinais. O que o senhor acha disso? Olha, o olhar de fé pode dar sentido a todas as coisas. A gente pode distinguir na vontade de Deus uma vontade volitiva, algo que Deus realmente quer, e o que Deus permite, porque faz parte da criação, porque faz parte da autonomia da criação. Eu penso que é mais sábio a gente encontrar a vontade de Deus nessa autonomia da criação, nessa dinâmica da própria criação. Porque também aí... Deu uma congelada, gente. Realmente saber entregar, saber que nós não somos onipotentes, e isso nos liberta. Sabe que eu acho que deu uma congelada. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tá, porque deu uma paradinha aqui, deu uma congelada. Eu acho interessante a gente também, na hora da nossa vida, entender que a responsabilidade é nossa, né? Em grande parte é nossa. Senão a gente entrega tudo para Deus e Deus não também... às vezes eu brinco com as pessoas, não, isso foi... Gente, não bota Deus em tudo assim também não, que também não está certo para Deus, né? Peraí, né? Deus não tem culpa. E as pessoas tendem muito a culpar ou dar esse... vamos dizer, aconteceu porque Deus quis. Mas não, Deus quis. Deus está ali deixando a nossa autonomia, como o senhor bem falou, né? Mas viver hoje em dia, a gente vê assim... as sociedades muito, vamos dizer assim, sem Deus, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas ficando assim muito desconectadas dessa realidade divina, que é tão importante para o ser humano se sentir conectado, né? Eu fico imaginando, eu já entrevistei várias pessoas, inclusive pessoas que se dizem agnósticas ou ateus, e eu fico imaginando que para mim seria impossível ter uma vida sem Deus, né? E para quantas pessoas isso também não seria possível, a gente viver sem ter um Deus, como a vida perderia muito o sentido. E como é importante ter Deus em nossa vida. Eu não sei, os padres hoje em dia, como é que eles têm visto essa sociedade que está ficando cada vez mais secular e menos, né, ligada. Como é que estão vendo esses movimentos? Tem gente aparecendo, tem muita movimentação também de jovens ligados à fé? Pois o mundo moderno é um tanto paradoxal, porque, por um lado, avança a secularidade no sentido da autonomia das realidades terrestres, a explicação científica para muita coisa, mas, por outro lado, permanece essa inquietação. A religião não diminuiu no mundo, mesmo que tenha sofrido algumas motivações. E, de fato,
eu tenho um grande respeito pelos ateus e agnósticos, porque a fé é um dom, é um presente de Deus para ser cultivado. A gente pode cultivar, preservar, pedir que Deus aumente a nossa fé, mas é um presente e faz com que a gente veja o mundo como dotado de significado. Da vida, a gente pode ver a vida como dom e os dons como graça de Deus. Mas quem não tem fé tem que seguir a sua consciência e buscar a verdade. É isso que importa. E Deus não é uma solução mágica para muita coisa. A gente vai ter que... Deus é uma resposta para o sentido da vida, mas que não responde todas as perguntas. Muita coisa a gente vai ter que procurar. E muita coisa a gente vai ter que ir atrás e com a ajuda de todos, crentes e não crentes. Olha, inclusive no combate a essa pandemia. Pois é, lógico. E eu peguei aqui uma frase que é atribuída a Santo Inácio, que eu até quero lhe dizer para saber se é verdade, porque eu adoro essa frase. Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Olha, É atribuída a ele. Não sei se é. Pois é, até onde eu sei não é dele. Mas tem sua razão. A fé pode conviver com a dúvida. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é uma convicção que estrutura a nossa vida, que nos move para a entrega. Mas a fé convive com a dúvida. E a dúvida pode ser um antídoto de uma fé cega, de uma fé fanática, um antídoto contra o fundamentalismo religioso. É bom uma certa dose de dúvida, uma certa dose de ceticismo. Mas o importante é que a dúvida não nos paralise, que a dúvida não nos leve à angústia, que a dúvida não abafe a nossa fé. Padre Luiz, como professor da PUC, está em contato com a juventude o tempo todo, né? E o que o senhor vê dessa juventude? O senhor acha que eles estão se conectando mais ou eles estão se distanciando mais dessa fé? Olha, eu quando era jovem, eu tenho 58 anos, mas eu me lembro que nos meus 20 anos, eu passei pela universidade antes de entrar na ordem, havia um certo ateísmo militante que hoje não há mais. Eu vejo que hoje há muito mais uma atitude respeitosa, mesmo de quem não crê, ou mesmo de quem não crê em tudo, uma atitude muito mais respeitosa em relação à religião, em relação ao transcendente. Eu penso que nesse ponto o mundo não ficou menos religioso. O que existe muitas vezes é menos adesão institucional. Muita desfiliação religiosa, muitos desigrejados, vamos dizer. Né? Desigrejados, esse é uma desigrejados, tanto no mundo católico quanto no mundo protestante vem crescendo. E também o censo tem mostrado que o grupo que mais cresce são sem religião. Mas sem religião não quer dizer sem Deus. Não quer dizer sem fé em Deus. Né? É sem uma pertença religiosa definida. Eu penso que em tudo isso Deus não está ausente, não. Certos questionamentos, certas recusas podem ser o caminho para a busca de uma fé mais profunda, mais verdadeira e que pode levar a pessoa por caminhos mais autênticos. Eu até também quero lhe perguntar, por que o senhor virou jesuíta? O que lhe fez ser jesuíta? Pois é, eu tive uma infância católica, mas não tão praticante. Eu, quando fui batizado, recebi uma medalha de São Luís Gonzaga, que eu usei durante toda a minha infância, que está aqui. Não sabia que ele era jesuíta, nem que um dia ele era jesuíta, eu ia ser jesuíta, essa medalhinha aqui. Uhum. Bom, e depois, na adolescência, eu tive contato com os protestantes, me caiu uma Bíblia na mão e eu li com muito interesse, fiquei fascinado com o Sermão da Montanha. Depois, no ensino médio, eu fui estudar com jesuítas, estava já com uma inquietação religiosa, e aí foi surgindo a vocação religiosa. Até que aos 22 anos, eu pedi formalmente para ingressar na Companhia de Jesus. Mas eu posso dizer que é uma espécie de
uma atração, uma convicção interior de que é aí que Deus me quer, de que eu posso fazer o bem e ser feliz aí. Foi uma certeza interior muito forte que surgiu nessa época e que me acompanha até hoje. Olha, eu acho tão bonito, porque eu entrevistei aqui também a mãe do Guido Chakra, sabe? E ela sim. Contando sobre o filho, né? Quando ele era médico e decidiu ser padre, né? Ele quis parar a carreira dele, quer dizer, ele não parou de ser padre, médico, porque ele continuou tratando, mas ele estava indo estava no seminário. Enfim, ele sentiu esse chamado, ele estava até noivo, né? Quer dizer, então é muito interessante a gente ver como as pessoas sentem esse chamado e como isso determina o rumo da vida, né? Às vezes a pessoa está indo para um caminho e acaba indo para o outro. Mas achava que ia ser padre? Já tinha esse pensamento quando era bem jovenzinho? Não. Não. Eu comecei com 15, 16 anos essa inquietação que foi crescendo, até que em certo momento ficou evidente. E desde então não tive mais dúvida. Quando eu pedi ingresso na ordem, aos 22 anos, desde então não tive mais dúvida. Agradeço a Deus essa certeza que tem me sustentado ao longo desses anos. Eu preguei uma frase aqui de Santo Inácio que diz assim: muita sabedoria unida a uma santidade moderada é preferível a muita santidade e pouca sabedoria. Eu achei isso tão perfeito, né? Como é importante ter uma sabedoria de vida, né? Sim, ele se deparou no tempo dele com muita gente meio biruta, certos místicos meio radicais, sem discernimento, certas aventuras místicas que acabavam dando com os burros na água. Então, ele era muito cioso do discernimento, de uma certa sobriedade na vida espiritual e, sobretudo, ele não se deixava levar muito por descrições místicas das pessoas. Ele era muito pé no chão, quer dizer, como é que é a conduta. A pessoa diz que fulano tem experiências muito mirabolantes. Tá, mas como é que é o dia a dia? Como é que é a conduta? É aí que se mede a autenticidade na mística. E se ela, enfim, se ela leva uma vida cotidiana, material, desordenada, destrambelhada, isso é sinal que essa mística é problemática, é doentia. Então, quer dizer, a vida prática é que é decisiva para a qualidade da mística. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma vida normal, entre aspas, né? Tem que ter o seu cotidiano de uma forma equilibrada e ter as suas visões ou ter as suas vivências místicas. Se a pessoa tem uma vida muito atrapalhada em todas as áreas, significa que aquilo não é uma coisa da sanidade dela. Não vem de Deus. O importante é que a pessoa seja capaz de amar e ser amada, de fazer o bem. Aí é que está o critério para a verdadeira mística. Se é isso que move a pessoa, então é uma mística sadia. Olha, eu achei isso tão assim, sábio, vou dizer, né? Isso tudo, a gente pensar lá atrás, século XVI, XV, XVI, quando existia tantas essas coisas místicas, assim, e que não existia a ciência como é hoje, ele ter essa, vamos dizer, essa capacidade, esse entendimento de saber dividir, né? Separar as duas coisas. Eu achei maravilhoso isso de Santo Inácio. Realmente, eu senti muita sabedoria dele. E foi alguém capaz de caminhar com a igreja do seu tempo e de ajudar a renovar por dentro. Então, havia gente que chutou o pau da barraca e foi por outros caminhos. Mas ele não. Ele sofreu lidou com as amarras institucionais para conseguir transformações e caminho por dentro. Isso é algo muito sábio e muito importante. E ele viveu numa época depois de São Francisco, né? Que já tinha vivido uma grande transformação da igreja, né? Eu sou fã, adoro São Francisco. Eu acho que é um dos maiores santos da igreja, São Francisco. O Papa Francisco também. O Papa Francisco também. Quando ele botou o nome de Francisco, eu falei, ai, meu Deus do céu, o Papa Francisco, não estou acreditando. Sabe que eu já fui várias vezes a peregrinação a Assis e acho...
lindíssimo visitar tudo aquilo ali. Mas eu fiquei imaginando um rapaz como ele que estava lendo sobre São Francisco, né? E acaba seguindo, porque São Francisco também largou tudo, né? Para de Luiz. Exatamente. Ele foi muito influenciado pelos santos. Havia naquele tempo a vida uma vida dos santos, a Legenda Áurea, que foi o livro, foi o maior best-seller daquele tempo. E logo depois que a imprensa foi inventada, a Legenda Áurea, por 30 anos, foi um livro que teve uma tiragem maior do que a Bíblia. Então, é mesmo? Então isso marcou muito as pessoas, porque eram histórias muito bem elaboradas, inclusive a história de São Jorge com o dragão, tudo isso vem da Legenda Áurea. E uma época que o povo a grande maioria era analfabeto, são histórias que a gente ouvindo fica. E eram muito difundidas. E além do que, na vida dos santos existe uma ação divina, existe uma exemplaridade que deve ser vista e que deve ser imitada. Padre Luiz, o senhor falou em São Jorge. Eu até quero lhe perguntar, São Jorge existiu realmente? A figura de São Jorge lutando contra o dragão? Porque está até na Inglaterra, São Jorge é o padroeiro, né? Tá em tudo São Jorge. Como é que é São Jorge, Padre Luiz? Bom, na verdade, os antigos, e mesmo alguns relatos bíblicos, não têm a preocupação com os fatos exatamente como aconteceram, mas estão mais preocupados com a mensagem. Os evangelhos, em parte, também têm essa preocupação. Não é a descrição factual exata, mas é a mensagem que o relato contém. Então, certamente existiu no século IV um oficial do Império Romano chamado Jorge, que morreu mártir, e isso foi... e foram surgindo histórias a respeito dele, inclusive essa história do dragão, que é o dragão do Apocalipse, que ele matou o dragão, mas são histórias muito edificantes. Mesmo que a gente não acredite que isso tenha acontecido exatamente como está narrado, são histórias muito edificantes que ajudam na catequese, que é fácil de guardar. Então, o dragão de São Jorge representa o lado obscuro do ser humano, representa o mal que pode ser vencido com a fé em Cristo. Eu acho linda essa história do dragão. Realmente, acho super bonito. Até porque o dragão tem vários símbolos, né? No Ocidente, no Oriente, são tão diferentes, né? Mas e o São Jorge é um santo popularíssimo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Depois, essa Legenda Áurea, que era um livro muito popular no tempo dele, acabou entrando em certo declínio porque a historiografia científica acabou tomando um lugar muito maior. E essas histórias de santo muito lendárias acabaram entraram em declínio. Mas não deixam de ter uma sabedoria e um sabor e também um conteúdo edificante importante. O Padre Luiz, hoje em dia a gente fica pensando como é que alguém vai ser santo, né? E a gente tem visto algumas pessoas serem beatificadas e canonizadas, né? Mas fica mais difícil ser santo agora? Olha, Márcia, a santidade é algo que não tem um sentido unívoco. Ela é algo que muda com o tempo. Por exemplo, São Luís, rei de França, Luís IX, foi um rei cruzado. Morreu na cruzada, aí no século XIII, enfrentando os mouros. Aliás, foi até uma peste que matou. Quer dizer, hoje em dia a cruzada é uma coisa inimaginável. Hoje em dia a gente lida com os muçulmanos de maneira muito diferente, através do diálogo interreligioso. O próprio Santo Inácio foi também um homem da Contra-Reforma, que apoiava o uso da força na repressão à heresia. Hoje em dia, isso é inimaginável. Claro. Então, a santidade vai mudando com o tempo. São João XXIII, que é santo, foi um santo que incorporou a Declaração Universal dos Direitos Humanos no ensinamento da Igreja, na encíclica Pacem in Terris. Então, um santo que prestigiou as liberdades modernas, que no passado
não eram aceitas. Então a santidade vai mudando com o tempo. Então agora esses dias que eu estava fazendo retiro, e Santo Inácio recomenda que a gente lê uma vida de santos, eu vi um documentário sobre uma ativista norte-americana que está a caminho da santificação. Ela já é serva de Deus e está indo para a beatificação, que é Dorothy Day. Dorothy Day foi uma jornalista do início do século XX que passou pelo anarquismo, pelo comunismo, fez um aborto, foi mãe solteira, depois se converteu ao catolicismo e trouxe as inquietações que ela tinha, as inquietações sociais que ela tinha do anarquismo e do comunismo, para a militância católica. E ela é fundadora do movimento católico operário nos Estados Unidos, onde tinha muitos imigrantes católicos muito pobres. E ela fundou sindicatos, fundou casas de acolhida a mendigos, que são centenas espalhadas pelos Estados Unidos, fundou um jornal que teve uma grande difusão, e ela, com esse ativismo, combateu o trabalho infantil, combateu a exploração do trabalho negro, que era subvalorizado, e também foi, nos anos 50, uma ativista contra a corrida armamentista. Isso era considerado um antipatriotismo, o FBI vivia em cima dela, e depois, nos anos 60, ela foi contra a Guerra do Vietnã, fez passeatas contra a Guerra do Vietnã. Então, e ela foi presa 8 vezes. Uma vez antes da conversão, quando quando fazia parte do movimento sufragista, que queria o direito de voto para as mulheres, que não existia. Ela foi sufragista, foi presa. Mas outras vezes já como convertida católica, em favor do pacifismo e contra a Guerra do Vietnã, foi presa 8 vezes. E agora está a caminho da canonização, e o Papa, quando esteve nos Estados Unidos, discursou no Congresso, ele apontou 4 figuras cristãs bastante importantes para a contemporaneidade. Lincoln, Martin Luther King, Thomas Merton e Dorothy Day. Lincoln e Martin Luther King são protestantes. Martin Luther King, inclusive, era pastor batista. E Thomas Merton era monge trapista, e Dorothy Day, uma leiga militante ativista, da pá virada. Os bispos ficam assustados com ela, mas está a caminho da canonização. Pois é, e aqui no Brasil nós temos o servo de Deus, Guido Schaffer, né? Uhum. E temos a Santa Dulce dos Pobres, Dulce que dos teve Pobres. também um ativismo social importante. E uma irmã Dorothy Stang, lá na Amazônia, que protegia o meio ambiente. Tomara que também ela possa trilhar esse mesmo caminho da canonização, porque é uma figura que realmente merece a nossa estima. Eu acho interessante essa questão da mudança do olhar da própria história da santidade das pessoas no mundo moderno, né? É muito diferente do início da cristandade, ou mesmo da Idade Média, né? Que existia um outro tipo de vivência, mas nem por isso a gente vai deixar de, vamos dizer assim, reverenciar, né, Padre Luiz? A gente tem que entender que cada tempo tem os seus santos, né? Cada tempo tem os seus santos. Os santos do passado nos inspiram, e a santidade hoje tem outros desafios que são muito importantes. Por isso, a santidade é uma fidelidade criativa, não é uma receita de bolo que vai sempre se repetindo ao longo do tempo, mas é algo que vai se renovando à medida em que os desafios vão surgindo no nosso horizonte, e à medida que nós, a partir da nossa consciência, das nossas estruturas mentais, podemos responder positivamente a esses desafios, buscando realizar a vontade de Deus. Padre Luiz, nós estamos quase acabando o nosso tempo, e o que eu gostaria? Eu gostaria que o senhor fizesse de novo aquela oração de Santo Inácio, para a gente terminar, para desejar um fim de semana muito em paz para todo mundo que está nos vendo, para que todos fiquem mais tranquilos, né? E confiantes no futuro. Sim. É a oração Alma de Cristo, que é anterior a Santo Inácio, uns 2 séculos antes, mas ele difundiu muito, que diz assim: Alma de Cristo, santificai-nos, corpo de Cristo, salvai-nos, sangue de Cristo, inebriai-nos, água do lado de Cristo, lavai-nos, paixão de Cristo, confortai-nos, ó bom Jesus, ouvi-nos,
dentro das vossas chagas, escondei-nos, não permitais que nos separemos de vós, do espírito maligno, defendei-nos, na hora de nossa morte, chamai-nos e mandai-nos ir para vós, para que com os vossos santos e santas vos louvemos pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Padre Luiz, muito obrigado pela nossa Nada, live. querida. Foi maravilhoso falar sobre Santo Inácio, sobre a santidade, sobre a igreja, sobre a fé. Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Tudo de bom para você e para os ouvintes. Muito obrigada, Padre Luiz. Gente, vou agora me despedir do Padre Luiz, que foi ótimo. Deu uma aula para a gente aqui sobre os santos, sobre Santo Inácio, sobre essa questão de viver a fé no mundo atual. E eu agradeço a todos vocês, desejo um excelente final de semana. Segunda-feira eu estarei aqui com o cirurgião plástico Ricardo Eisenstein. Nós vamos falar sobre o que acontece nesse momento com a cirurgia plástica, o que as pessoas estão vivendo, o que viveram, quais são as emergências e o que a gente pode ainda fazer, o que tem de novidade também na cirurgia plástica, tá bom? Então, bom final de semana para todos, um abraço carinhoso para vocês, até segunda!